Olá, minha gente, bom dia você ligado aqui no canal. Mais um domingo, 28º domingo do tempo comum. O Senhor nos chama a estar na sua presença. E é na presença do Senhor que nós queremos permanecer, não é mesmo? Então já nesta manhã de domingo, nesse 28º domingo que a igreja nos chama a viver, queremos dizer com muita devoção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, ilumine os meus pensamentos e sentimentos, para que o meu coração se abra a acolher a palavra que vem me curar, me libertar e me transformar. Palavra essa que vem dar fruto na minha vida de missão e de santificação. Palavra que gera vida na minha vida e na vida dos meus irmãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe você. Um feliz domingo. Vamos juntos. Abra sua Bíblia aí. Hoje no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 17 a 30. Marcos 10, de 17 a 30. E porque é domingo, nós rezamos com o Evangelho de São Marcos, não é verdade? Aos domingos rezamos com o Evangelho de São Marcos e São Lucas. Então, Marcos 10, de 17 a 30. Vamos ouvir com atenção o que é que o Senhor tem para nos ensinar. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus saiu caminhando, quando veio alguém correndo, caiu de joelhos diante dele e disse-lhe: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Disse Jesus: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Conheces os mandamentos? Não cometerás homicídio, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele então respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o com amor, disse-lhe: Só te falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ao responder isso, ele ficou pesaroso por causa desta palavra e foi embora cheio de tristeza, pois possuía muitos bens. Olhando em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como é difícil para os que possuem riquezas entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram espantados com estas palavras e Jesus tornou a falar: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram mais admirados e diziam uns aos outros: Quem então poderá salvar-se? Olhando bem para eles, Jesus disse: Para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro começou então a dizer: Olha, nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, todo aquele que deixa casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos por causa de mim, do Evangelho, recebe 100 vezes mais durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, filhos, campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. O evangelho deste domingo, vem dizer uma coisa para nós. Tê-lo é preciso. Vamos lá. Jesus, mais uma vez, está entre o povo. E a gente percebe que, com frequência, entre o povo e Jesus estão as presenças dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, e dos escribas. Eles que eram homens que compunham os diversos grupos
do judaísmo da época de Jesus. E eles gostavam de colocar Jesus à prova, né? O versículo 18, quando ele vem falar aqui, ele diz que o versículo 18, minha gente, diz assim, ó. 17. Jesus saiu caminhando. Quando vê alguém correndo, caiu-lhe de joelho diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Esse homem, ele não era do grupo dos fariseus, dos saduceus, dos doutores da lei, não era. E esse homem, ele estava sendo sincero, né? Era diferente dos outros. Na tradição deles, aqueles que fossem fiéis aos mandamentos deixados por Moisés, eles não seriam julgados de volta no Sheol, mas eles ressuscitariam para uma vida nova, cheia de felicidade. Então, o que eles criam na lei deles era isso. Só que Jesus, a gente precisa entender que Jesus, quando ele vem perguntar, mas Jesus, ele não impõe nada para aquele homem. Jesus não teve nenhuma pretensão de convencê-lo acerca do que ele deveria fazer. E aí a gente tem que entender que na escola do reino de Deus, nem todos estão livres para adotar o singular estilo de vida que Jesus levava, né? Todos estão livres, nem todos estão livres. E aquele homem veio perguntar para Jesus: o que eu devo fazer? Né? Bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? E aí Jesus mostra para ele os mandamentos. E aí o que a gente vai entender? Que o que nos aproxima de Deus é a nossa intimidade, a nossa doação de partilha. Ela não vai ter sentido se Deus não for o centro de tudo. Porque aquele homem diz que ele já observa todos os mandamentos. Aí Jesus diz: vai e vende tudo o que tens. E aí o homem sai triste porque ele possuía muitos bens. Ele era apegado aos seus bens. Ele não conseguia dividir os seus bens. E aí a gente entende que o que nos aproxima de Deus é a nossa intimidade. Não é a doação de partilha, porque a doação de partilha, ela só tem sentido se Deus estiver no centro de tudo. E na verdade Deus não estava no centro da vida daquele homem, né? Deus, ele é a nossa suprema segurança. Sem ele, nós não somos nada. Tendo muito ou tendo pouco, minha gente, é preciso ter a Deus como primeiro amor e como única opção fundamental. Deus não era a única opção fundamental da vida daquele homem. Por isso que Jesus vem dizer para os seus discípulos que é difícil para uma pessoa que tem riquezas entrar no reino de Deus. Quando essas riquezas são o centro, são a sua segurança, são o seu tudo na vida. O nosso tudo na vida precisa ser Deus, porque a morte tira tudo de nós. E só o que nos resta é a nossa intimidade com Deus. Então aquele homem, ele tinha tudo, mas não tinha o tudo. E você tem o tudo? É preciso ter o tudo, porque as outras coisas são acréscimos. Jesus já diz lá no Evangelho de Mateus: buscai primeiro o reino de Deus e tudo mais vos será dado em acréscimo. As coisas que eu consegui com o meu suor, com o meu trabalho, com a minha riqueza, elas são acréscimo na minha vida. Elas não podem ser o tudo na minha vida. O tudo na minha vida tem que ser Deus. O tudo, o centro da minha vida tem que ser Deus.
Porque quando Deus ele é o centro, a minha vida é partilhada, a minha vida é comungada com os outros, a minha vida ela é plena quando Deus é o centro. E eu não crio apegos, porque o único apego que eu tenho que ter como uma opção, única opção fundamental, precisa ser a Deus, o meu amor a Deus. Porque é a única coisa que não vai me ser tirada quando a morte chegar. E a morte chega para todos nós, não é, minha gente? Ninguém aqui vira semente. Então, Deus ele precisa ser a nossa suprema segurança. Sem Ele nós não somos nada. Tendo muito ou tendo pouco, é preciso tê-lo em primeiro amor e como única opção fundamental em nossa vida. Que o Espírito Santo nos ajude a olhar para dentro de nós e ver quem é o único, quem é a opção fundamental e nos mostrar: tenho a Deus, o resto é acréscimo, ou tudo é o tudo e Deus é acréscimo na minha vida. Meus irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a olhar para nós e perceber se Deus está no centro da nossa vida. Vinde, Espírito Santo, ilumina todo o nosso ser. Vinde, Espírito Santo, e me ajude a colocar o Senhor como centro da minha vida. Vinde, Espírito Santo, e me ajude, porque eu quero que Deus seja o único, que Deus seja a suprema segurança da minha vida, que Deus seja o meu tudo, que Deus seja o meu primeiro amor e a minha única opção fundamental. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado. Um feliz domingo para você. Que o Espírito Santo nos guie, nos ajude a deixar o Senhor no centro da nossa vida. Deus abençoe você e nós nos encontraremos amanhã. Tchau, tchau, minha gente.